Não é por acaso que você está aqui hoje. Entre tantas mensagens, tarefas e telas, você foi guiado a estas palavras como quem abre, sem saber por quê, um baú que estava selado há séculos. Há um segredo guardado na memória orante de Medjugorje que, segundo antigos testemunhos, não é entregue antes nem depois, mas em um instante preciso. E esse instante, para você, para sua casa, é agora. Não falo de teorias abstratas nem de simbolismos bonitos, mas estéreis. O que você vai ouvir é uma instrução concreta, com uma data marcada e um propósito pastoral muito claro: ajudar sua família a se colocar sob a proteção de Deus por meio de Maria. Nos é proposto, como obra de piedade e fé, um gesto simples que poderia reordenar espiritualmente o lar e acender uma esperança que alcance 7 gerações. A urgência é real. Amanhã, 18 de dezembro de 2025, é descrito como uma janela de 24 horas que não se abrirá novamente em 33 anos. Não para incutir medo, mas para despertar decisão. Quando a graça bate à porta, é bom abrir hoje. Permita-me dizer com toda a prudência cristã: o que aqui se compartilha pertence ao âmbito da devoção e do testemunho espiritual, não a uma doutrina que obrigue sua consciência. A revelação pública culminou em Jesus Cristo e nos chega pela Sagrada Escritura e pela tradição. Toda referência a revelações privadas deve ser recebida com discernimento, olhando sempre para Cristo e para a vida sacramental. Se algo o inquieta, consulte seu pároco. A Igreja nos ensina a caminhar na luz, nunca na confusão. Dito isso, se seu coração se reconhece chamado, fique comigo. Nos próximos minutos, mostrarei por que esta data é apresentada como única, o que significa plantar uma árvore, a árvore certa, como fazê-lo passo a passo e de que modo esta prática de fé pode se tornar uma oração viva para sua casa. Você não está aqui por acidente. Talvez hoje comece para os seus um tempo novo. Respire fundo, abra a alma e peça ao Espírito Santo que o guie. Sinta-se acompanhado por Maria, Mãe da Igreja e Mãe do seu lar. E agora, com serenidade e firmeza, passemos ao corpo da mensagem. Primeiro, o cronograma e a urgência, porque amanhã, o que encerra essa janela de 24 horas e como se liga à promessa de 33 anos e 7 gerações. O tempo se comprimiu e a decisão bate à porta do lar. Amanhã, 18 de dezembro de 2025, abre-se uma janela de graça de 24 horas, um limiar que não se força nem se repete à vontade. O próximo ciclo só se alinhará em 2058. O que o coração fizer nesse breve período se derramará sobre 7 gerações. Não é um fardo, é oportunidade. É a hora de responder com prontidão e paz. Os números falam em chave de fé. 33. Os anos de Cristo, plenitude de entrega. 7. Sacramentos, dons, promessa de bênção familiar. 9. A novena que conduz ao Natal, como gestação de uma vida nova dentro do lar. A data não surge de caprichos. Reconhece-se como o 7º mês desde o último chamado, e esse 7º mês toca o 18/12, acendendo o caminho para o nascimento do Senhor. É bom dispor hoje, escolher a hora, reunir os seus, preparar o lugar com sobriedade, fixar lembretes, silenciar distrações. Imagine o calendário marcado e um relógio que desce com mansidão. Cada minuto prévio purifica a intenção. Quando a porta se fechar, se fechará até o novo ciclo. Por isso, a obediência simples vale mais que 1000 raciocínios. Para que este chamado não repouse apenas no fervor, olharemos imediatamente para as marcas que o sustentam, os sinais e vozes que, na história recente, o apontaram com discrição e firmeza. Assim, a decisão de amanhã poderá se apoiar em testemunhos
não em impulsos passageiros. As marcas começam em 1984, em Medjugorje. Vika segura entre suas mãos uma oliveira viva, ainda úmida, e recebe uma palavra sóbria. Chegará o tempo de marcar as casas, não com sangue. Vivo. Não foi espetáculo, foi confiança entregue em silêncio, guardada até que a necessidade dos lares pedisse um sinal humilde e firme. Outras testemunhas desenham o mesmo fio. Padre Pio exortava a orar perseverantemente junto a uma árvore simples, fazendo do jardim um pequeno santuário cotidiano. Santa Faustina escreveu sobre a hora da misericórdia que protege os lares que se abandonam a Deus. Em Akita, 1973, uma religiosa ouviu a urgência de voltar ao rosário em família. Em 2024, vários bispos recolheram testemunhos discretos de casas transformadas pela oração e pela consagração. Vozes de combate espiritual, como a de um exorcista romano de longa experiência, apontaram a necessidade de selar a casa com fé simples. E uma clarissa em Portugal, em adoração, falou de lares invisíveis ao inimigo quando perseveram na consagração. Tudo isso é recebido como o que é, testemunhos e devoções. Não impõem, convidam. A Igreja nos ensina a provar os espíritos com paz, a filtrar tudo à luz do Evangelho e dos sacramentos, a ouvir os pastores e a manter o coração longe tanto da credulidade quanto da dureza. Aqui não buscamos sensações, mas conversão. Se algo desses sinais te toca, acolhe-o com sobriedade e oração. Se não, permanece na caridade. Com esse marco, o chamado de amanhã se apoia em pegadas reais e prepara o coração para reconhecer o sinal que foi pedido. O sinal tem nome antigo, oliveira. Não como adorno, mas como memória viva do jardim onde o Senhor suou sangue e aceitou o cálice. Em suas fibras persiste a noite de Getsêmani, raízes que se agarram à terra ferida, copa que se ergue para o céu aberto. Quem contempla uma oliveira percebe essa dupla direção. Abaixo, a luta. Acima, a obediência que salva. Por isso sua madeira evoca firmeza, suas folhas a paz e seu fruto o azeite que consagra, cura e mantém acesas as lâmpadas, quando ao redor tudo parece se apagar. Ao longo de gerações, comunidades monásticas têm guardado estacas e brotos, cuidando com discrição uma linhagem de árvores transmitida como herança de oração. Não é mito piedoso nem curiosidade botânica, é o modo simples em que a fidelidade de muitos preservou um sinal humilde, oferecido ao povo de Deus quando os lares precisam lembrar quem o sustenta. Com paciência, essas mãos têm compartilhado brotos com paróquias e famílias, como quem entrega uma semente de esperança para ser plantada na história doméstica. A Escritura ressoa por trás deste sinal. A casa que floresce como oliveira frondosa, os que foram enxertados em um tronco fecundo, o jardim onde começou a vitória definitiva. Reconhecer essa identidade não invoca superstição, orienta o coração para um mistério que, ao tocar a terra, eleva a alma. Daqui se entende por que sua presença, plantada com fé, se torna limiar entre o alto e o profundo. Há uma lógica sagrada que atravessa a matéria quando é oferecida a Deus. A oliveira, plantada com fé, se torna eixo. Abaixo, as raízes buscam o profundo. Acima, a copa roça o céu. Como aquela escada que o patriarca viu, por onde subiam orações e desciam ajudas, a casa fica alinhada na vertical, o terreno elevado, o alto inclinando-se com misericórdia. Não é sugestão, é ordem. Quando o coração consagra, a criação responde. Assim se entende o amparo que muitos percebem. O lar sob o manto de Maria, estendido como uma abóboda suave, e, em torno do perímetro,
um círculo de luz que não se impõe com ruído, mas marca. Fala-se de 360 porque o cuidado não deixa ângulo cego. Miguel Arcanjo, guardião dos limiares, encabeça a guarda, não como licença para temer, mas como certeza de que o combate não recai apenas sobre os frágeis ombros dos nossos. Essa linguagem não autoriza superstições, reclama obediência interior, a paz que renuncia à violência do juízo, a pureza que limpa os rancores, a oração que sustenta o dia. Quando o vento balança as folhas, a alma aprende a respirar com o céu. O que se oferece sobe, o que se precisa desce. Então, o lar deixa de ser um espaço em disputa e se torna um território reconhecido, onde a presença de Deus é honrada e o adverso recua sem estridências. Sob essa custódia, a vida cotidiana recupera sua clareza e os passos voltam a ser firmes. Para responder à graça, não basta o desejo, é preciso o sinal vivo. O caminho é sóbrio e possível para qualquer família. Via monástica. Algumas comunidades conservam brotos e estacas como uma herança de oração. Podes solicitar orientação ao teu pároco para canalizar o pedido a mosteiros conhecidos por sua custódia discreta, Sinaí, Subiaco, franciscanos da Terra Santa. Eles priorizam a intenção e o cuidado. Às vezes, a ICNI forma o coração. Em tela, lista breve de referências gerais e a indicação clara de gerir sempre através da paróquia. Via paroquial. Muitas igrejas possuem oliveiras em seus jardins. Com permissão do pároco ou do responsável pelo templo, pode-se tomar uma estaca e enraizá-la. Este gesto liga o lar à oração da comunidade. Solicita ainda uma bênção para a futura planta, não por rito complexo, mas como carícia pastoral que confirma o propósito. Via provisória. Se hoje não é possível conseguir uma oliveira autêntica, planta uma árvore simples como sinal inicial, oferecido a Deus com retidão de intenção. Quando tiveres a oliveira, a substituirás ou a plantarás junto a ela. A fidelidade não se mede pela raridade do exemplar, mas pela obediência do coração. Recomendação prática: evita telefones e contactos ao acaso. Segue a rota eclesial. Considera o clima da tua região e o aconselhamento de um viveiro sério. Quando a muda estiver em tuas mãos, o lar já terá dado seu primeiro sim. A obra poderá continuar com paz. O lugar escolhido deve ser visível, preferencialmente à frente da casa, como sinal que abençoa quem entra e sai. Desliga os ecrãs, guarda a pressa, uma vela, um ícone de Maria, uma taça com água benta e a muda preparada. A família reunida forma um só coração. 1. Silêncio e cruz. Todos fazem o sinal da cruz. O responsável pega a pá e cava rezando o Pai Nosso. Cada pá oferece o trabalho e as feridas do lar. 2. Santificar a terra. No fundo do buraco, verte-se água benta com sobriedade pedindo pureza e paz. 3. Depositar a vida. A muda é colocada com delicadeza, como quem embala. Raízes estendidas sem forçá-las. Tronco ereto, olhar ao céu. 4. Palavra de consagração. Em voz clara. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, consagramos esta oliveira ao Imaculado Coração de Maria. Que sua presença guarde esta casa, que sua sombra nos dê descanso, que seus frutos alimentem nossa fé. Amém. 5. Cobrir com fé. A terra volta ao seu lugar. Cada punhado pode ser acompanhado de uma Ave Maria. Assenta-se suavemente o contorno para que o novo coração não fique solto. 6. Chuva de bênção. Rega abundante enquanto a alma imagina a graça, descendo como chuva mansa que penetra, nutre e eleva. 7. Sinal discreto. Uma mão sobre o tronco, breve silêncio de gratidão. Se não houve água benta,
pede-se ao Senhor que santifique o oferecido hoje. A obra fica iniciada. Desde este limiar bendito, a vida cotidiana deverá sustentar o plantado com cuidado simples e perseverante. Os primeiros 90 dias são de custódia e vigilância serena. A rega deve ser regular, sem encharcar. A terra deve sentir-se úmida como esponja bem espremida. Prefere amanhecer ou entardecer para evitar evaporação e estresse. Se choveu, suspende a rega. Verifica com o dedo 2 falanges. Se o substrato estiver seco, rega. Se estiver fresco, espera. Coloca uma cobertura leve, 3-5 cm de folhas secas ou casca, para conservar umidade, sem tocar no tronco. Evita pratos ou taças que acumulem água. A oliveira exige boa drenagem. Quando o vento soprar, fixe uma estaca a sotavento e amarre com fita macia em forma de 8. Assim, acompanha sem ferir. Remova a amarração e a estaca no 3 horas do dia para que o tronco ganhe força própria. Nunca use arame. A luz é alimento. Procure 4-6 horas de sol direto. Se o local ficar sombreado, transplante antes do 15º dia. Faça-o ao anoitecer. Mantenha o torrão intacto. Abra um buraco um pouco maior. Assente sem compactar em excesso e termine com uma rega profunda de assentamento. Nos primeiros 14 dias, se o sol for muito forte, ofereça sombra parcial com uma tela. Se houver risco de geada, cubra à noite com um tecido respirável. Uma vez por semana, observe cor das folhas, turgência, brotos novos. Remova ervas competidoras num raio de 40-50 metros e verifique se não há poças ou rachaduras. Com esta disciplina sóbria, a raiz se firma, a seiva sobe e o sinal plantado respira dentro do lar com calma e força. Ao cair da tarde, quando o ruído diminui e o coração distingue melhor a voz de Deus, aproxime-se da árvore com mansidão e decisão. Coloque a mão direita sobre o tronco, endireite as costas, guarde 1 minuto de silêncio e ofereça o dia. Reze com voz serena, um Pai Nosso e uma Ave Maria. Se houver família, que cada um pronuncie uma breve intenção. Não busque sensações, busque fidelidade. Esse gesto diário estabelece o ritmo do lar e alinha a casa com o céu. Aos sábados, derrame na base algumas gotas de água benta, como quem rega uma promessa. Faça-o com reverência, sem pressa, agradecendo a semana e preparando o coração para o domingo. Se a noite for ventosa ou fria, basta aproximar-se por um instante, traçar o sinal da cruz e manter a chama interior acesa. Os primeiros 30 dias travam uma batalha silenciosa contra a preguiça e a distração. Defina alarmes suaves, anote num caderno 2 linhas sobre a oração do dia, prepare desde amanhã o pequeno gesto da tarde. Se um dia falhar, não se culpe, retome no seguinte com humildade. Evite transformar o ritual em espetáculo, preserve um clima de recolhimento, uma vela simples, talvez o terço sobre o banco do jardim, vozes baixas, telefones longe. Com o passar dos dias, notará que este encontro ao anoitecer ordena a casa por dentro. Diminui a ansiedade, a palavra se torna mais prudente, o descanso chega mais puro. A perseverança abrirá caminho para o que virá e o lar aprenderá a esperar de pé, em paz. A oliveira fala devagar, mas sua palavra perdura. Não exige pressa. Costuma dar fruto entre os 4 e 7 anos. Depois, se cuidada, pode acompanhar séculos. Alguns anciãos do Mediterrâneo ainda colhem azeitonas de árvores que viram passar gerações inteiras. Essa lentidão educa o coração. A bênção amadurece com fidelidade. Quando chegar a colheita, cada azeitona é um dom tangível. De sua prensa brota azeite que pode reservar com discrição para unções. Uma pequena cruz na testa de um doente, uma mão sobre o ombro cansado,
um sinal em portas e janelas para lembrar que o lar pertence a Deus. A tradição reconhece a unção dos enfermos como súplica confiante. Aqui se acrescenta um gesto doméstico, humilde, nunca substituto dos sacramentos, mas sim caminho de oração. Convém instituir um ritual mensal, por exemplo, no primeiro dia. Percorra a casa, trace uma pequena cruz de azeite em cada limiar, pronuncia uma ação de graças e peça paz. Não é magia, é fé que se torna visível. Se houver animais doentes ou inquietos, uma breve unção acompanhada de oração pode ser consolo para quem compartilha nossa vida. O fruto compartilhado amplia a bênção. Um pequeno frasco para um vizinho, algumas azeitonas para um familiar, uma oração oferecida juntos. Assim, os lares formam uma rede e o perímetro de luz se estende sem ruído. A árvore plantada deixa de ser só sua. Seu azeite se torna serviço, seu fruto em caridade e sua presença em sinal de uma paz que quer alcançar a muitos. As casas guardam memória quando o amor a escreve em gestos. No dia do batismo, a família se reúne e planta uma oliveira como se acendesse uma lâmpada que não se apaga. Os padrinhos aproximam a terra, os pais pronunciam uma breve oração, os avós traçam uma cruz sobre o broto. Nas noites difíceis da infância, um ramo sob o travesseiro acompanhado de uma Ave Maria acalma os temores e devolve ao sono sua inocência. Não é costume vazio. É o lar dizendo à criança quem a custodiará enquanto cresce. Quando os filhos partem e formam sua casa, levam um galho da árvore primeira, plantam-no com a mesma fórmula simples, de modo que a nova mesa fique unida à antiga por uma raiz comum. Assim nascem linhagens, cada lar ligado por um tronco que atravessa a história familiar como uma coluna silenciosa. O álbum de fotos se enche de estações ao redor da mesma árvore, comunhões sob sua sombra, reconciliações ao pé do tronco, risadas na vindima doméstica. A longevidade da oliveira vai além de nós. Pode viver séculos, chegar perto dos 1000 anos. Imagine seus bisnetos parando diante da árvore plantada amanhã, acariciando sua casca e agradecendo por uma decisão tomada a tempo. Eles não conhecerão todas as nossas lutas, mas saberão que havia uma raiz firme esperando por eles. Esse será seu legado, um sinal vivo que abençoa gerações e lembra sem palavras que nesta casa se escolheu a vida, a paz e a fidelidade. Há sinais que às vezes acompanham a oração simples, como carícias do céu para corações cansados. Um deles é o perfume de rosas que surge sem causa. Não invade, insinua-se. Se acontecer, receba o dom com humildade. Pegue algumas folhas e guarde-as na Bíblia ou junto a um ícone, como memória de consolo. Não persiga o prodígio, agradeça e cale. Outro sinal, testemunhado com discrição, é o tremor das folhas em horas marcadas quando não há vento, dia 15 ou 18 às 15h. Quem presencia fala de uma paz que desarma, de lágrimas que limpam o olhar, de dores que cedem, de reconciliações que finalmente encontram palavras. Então, convém orar em silêncio, abençoar a família pelo nome e deixar que o lar se encha de mansidão. Lembra-se também da experiência de um frade estigmatizado que transformou o jardim em capela cotidiana. A árvore, saturada por anos de súplica, parecia um relicário vivo. Não há idolatria aqui. Deus é quem age. A árvore apenas empresta sua matéria humilde para que a graça encontre seu caminho. Convém destacar com firmeza: os sinais são um dom gratuito, nunca são exigidos, não medem a fé nem substituem os sacramentos. Se não aparecerem, a graça trabalha igualmente silenciosa e fiel na raiz da vida. Se aparecerem, guarde o coração da vaidade,
Anote com sobriedade em seu caderno espiritual. Consulte o pároco se algo o inquietar e continue o caminho de cada dia. Obediência, caridade, perseverança. Sob essa luz, o lar aprende a esperar sem medo. Quando o lar se ordena na oração, a atmosfera muda por dentro. O sono se torna mais profundo e os pesadelos se espaçam até se tornarem raros. A palavra encontra seu tom justo e as discussões se desinflam antes de explodir. Quem estava abatido recupera o ânimo. Quem vivia em tensão aprende a respirar. A saúde também agradece. Menos crises nervosas, menos insônia, menos dores que o medo amplia. E no material, o que alguns chamam de acaso começa a ceder lugar à providência. Ordem nos gastos, decisões mais claras, portas que se abrem sem ruído. Não é um golpe de sorte, é paz que coloca cada coisa em seu lugar. O que acontece em uma casa pode se multiplicar em uma rua. Quando vários lares consagrados plantam o sinal, os perímetros de luz se tocam como contas de um rosário. Nasce um corredor angelical. Os passos noturnos se tornam discretos, os ruídos suspeitos se calam, as crianças caminham com mais segurança. Há bairros onde os vizinhos se reconhecem com um breve cumprimento junto à árvore e sentem que a rua inteira respira. Lembra-se, como testemunho humilde, de um pequeno vilarejo em Portugal, onde, por décadas, quase não houve registros de violência. Ninguém presume méritos. Muitos apontam a oração compartilhada e a fidelidade perseverante a um sinal simples. Essa memória vale como incentivo. Quando as casas se unem na luz, o mal perde terreno. Assim, uma lâmpada acesa no limiar convida outra, e mais outra. A rua se ilumina casa por casa, até que a noite aprende a respeitar. Onde a paz faz guarda, a vida cotidiana floresce sem estridências e o bairro descobre sua dignidade. A noite do mundo tornou-se densa e muitos pastores relatam, com prudência, um aumento incomum de ataques espirituais nos últimos tempos. Desânimo que corrói, divisões em casa, opressões que nublam o juízo. Alguns falam de números que disparam, não para alarmar, mas para despertar vigilância. A isso se soma a tribulação visível, guerras que não cessam, desastres que abalam cidades, doenças que esgotam, uma economia que tensiona os laços e rouba a paz. No meio dessas ondas, ao lar não se pede barulho, mas clareza, voltar a orar, a abençoar, a consagrar. Aqui, o sinal plantado age como escudo da fé. Não é talismã nem refúgio de fantasia. É disciplina espiritual que fixa fronteiras, lembra quem é o Senhor da casa e convoca os seus sob o manto da mãe. Onde se reza com perseverança, o medo recua. Onde se perdoa, o adversário perde sua presa. Onde a mesa é abençoada, a escassez aprende a obedecer. A prosperidade que a Escritura propõe não é acaso, é ordem amorosa, uma terra de oliveiras que alimenta e ilumina, um lar onde a mulher floresce como videira frutífera e os filhos crescem como rebentos de oliveira ao redor da mesa. O óleo sustenta lâmpadas, cura feridas e unge o frágil. O trabalho encontra seu ritmo, o pão basta, as decisões se acalmam. Assim, enquanto lá fora os ventos rugem, dentro se constrói um espaço de luz. Com o coração em guarda e em paz, convém preparar-se para acolher as promessas que a tradição guardou para tempos difíceis e reconhecer o calendário da graça que ajuda a sustentar a fidelidade de cada dia. Eis a promessa: cada oliveira plantada com obediência e fé é contada no céu como ato de consagração ao Imaculado Coração. Em tempos de tribulação, este sinal humilde torna-se luz na casa, pão na mesa e saúde guardada segundo a vontade de Deus. Não é atalho nem garantia mágica, é aliança.
Onde se honra a Deus e se serve ao próximo, a graça encontra caminho. Onde se persevera na oração, a paz desarma a ameaça. Grava um dia na alma, Pentecostes de 2026. Anuncia-se como visita espiritual de Maria a cada oliveira plantada em obediência. Não se trata de olhar com ansiedade, mas de acolher. Nesse dia, ao cair da tarde, acenda uma vela diante do ícone do Espírito Santo. Reúna a família junto à árvore. Cante ou recite com simplicidade um Vem Espírito Criador e renove a consagração. Mãe, cobre nossa casa, Espírito Santo, acende nossos corações. Permaneça 5 minutos em silêncio. Apresente pelo nome os seus, os ausentes, os que mais precisam de consolo. Se puder, deixe um pequeno recipiente de óleo como sinal de serviço e uma oferta de pão para agradecer o recebido. Até chegar a esse dia, mantenha o ritmo da fidelidade, o encontro ao anoitecer, o cuidado sóbrio da árvore, a caridade concreta em casa. Assim, quando o vento de Pentecostes soprar, encontrará você de pé, em paz, e a promessa se firmará como brasa viva no coração do lar. Se seu coração entendeu, céu sim se pronuncia com os lábios, mas se confirma com as mãos na terra e a oração fiel de cada dia. Que o teu lar responda sem medo, com nobreza, e que da tua decisão nasça uma bênção que alcance a muitos. Tudo está preparado. O céu abriu a porta, os anjos tomaram seu posto. A graça está estendida como um manto sobre a tua casa. Falta apenas uma coisa, o teu sim. Não um impulso, mas uma decisão serena, pronunciada com os lábios e confirmada com as mãos na terra e a constância de cada dia. Age hoje. Procura a muda com diligência. Fala com o teu pároco ou com quem te possa orientar para um mosteiro confiável. Prepara o lugar visível à frente do lar. Anota e imprime a tua lista de plantio e cuidados. Água benta, pá, estaca macia, horário de rega, encontro diário de oração ao pôr do sol. Convoca os teus e combinem juntos a hora. A paz nasce quando a obediência se torna concreta. Antes de nos despedirmos, elevemos a oração de consagração. Se puderes, leia em voz clara diante da árvore. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, consagramos esta casa e esta oliveira ao Imaculado Coração de Maria. Que as suas raízes desçam a águas profundas, que a sua copa se eleve para a tua glória, que a sua sombra dê descanso aos nossos e os seus frutos alimentem a nossa fé por gerações, que a luz vença as trevas neste lar. Amém. Permanece um instante em silêncio. Deixa que a paz se assente à tua mesa e que a esperança ordene os teus passos. Lembra-te do Pentecostes de 2026, dia de oração junto à oliveira, vela acesa, consagração renovada, gratidão pelo já recebido. Abençoo-te com uma palavra de firmeza. Não temas. Onde há fé, há caminho. E se esta mensagem tocou o teu coração, subscreve e partilha-a com a tua família e vizinhos. Um solar iluminado convida outro, e juntos formaremos um corredor de luz na nossa rua. Que o Senhor te conceda decidir com nobreza e amar com perseverança. Paz e bênção para a tua casa.